não ser um agradecimento à presença de todo mundo, né? Mas eu acho que tu e a Ângela conseguem dar conta, né? Se for preciso, eu posso intervir, se Tá vocês bem, me pedirem. tá bem. Foi bem assim esse processo, né, Ângela? Vocês dão conta, o que precisar, estou aqui, posso intervir. Esse foi o nosso processo dessas 2 edições. Ângela, se tu quiser iniciar, ou quiser que eu inicie. A gente acabou não combinando, né? Mas a ideia é mesmo ser uma conversa. Tá ok. Bom, a gente fez já o lançamento do número 1, né? E na ocasião, acho que a minha internet não estava muito legal, então nem deu para para falar muito, mas eu acho muito legal essa ideia do Eduardo, né, de abrir esse evento, né, um pequeno evento, né, mas que oportuniza os autores, né, a gente conhecer os autores, porque acho que a gente tem feito muitas coisas, né, agora mais do que nunca, via internet, né, e a gente acaba perdendo até um pouco essa dimensão dos encontros pessoais, ainda que aqui seja um pessoal remoto, mas pelo menos a gente pode ver aí as fisionomias, né, as pessoas e darem oportunidade para elas se expressarem ainda que rapidamente. Então, acabei não falando no lançamento do primeiro número, Eduardo, mas assim, para mim foi uma surpresa muito boa quando você lançou esse número temático. Foi uma honra ter me convidado, né, como editora, né? Então, assim, aí sim, eu já agradeci no primeiro lançamento, te agradecer novamente, né, por ter tido essa ideia, né, por encaminhar as coisas como você encaminha, né, dando liberdade para a gente trabalhar, né, acho que é uma coisa muito, muito legal na universidade, a gente ficou muito, muito feliz com os resultados, tanto que a gente acabou tendo, né, aí 2 números, e 2 números bem volumosos, né, sobre as pequenas cidades, né, e temas afins. Dizer para a Luana mais uma vez que foi muito bom trabalhar com você. Acho que a Luana foi quem mais trabalhou, acho não, tenho certeza, né? Assim, a gente teve um trabalho em conjunto, mas com certeza o mérito é muito mais dela, né, do que meu. E a Luana, eu vou aproveitar o momento aqui para falar, né, da contribuição que a Luana tem dado, inclusive na nossa rede, na Micripoli, organizando, vou divulgar esse trabalho, depois se você quiser compartilhar, né, como que as pessoas podem ter acesso, né, a gente tem um evento chamado Simpósio de Pequenas Cidades no Brasil, que agora é Simpósio Nacional de Pequenas Cidades, e a Luana tem feito um trabalho árduo de compilar todos os organizar, né, para disponibilizar virtualmente todos os anais desse evento, né? Ainda não está completamente pronto, né? Mas acho que os mais difíceis ela já até fez, que foi recuperar os mais antigos, né? Eu procurar aqui os meus DVDs, mandar para ela, né? Para daí, então assim, já ressaltar também, né? Isso mostra o comprometimento que ela tem tido com a pesquisa de modo geral, né? E com essa temática. Queria agradecer a presença dos autores, né, que estão aqui, dos demais também, parabenizar vocês que escreveram e que contribuíram, né, para esse número. Eu acho que apareceram, né, no conjunto aí de tantos artigos, né, novas perspectivas de análise, né, então a gente tem objetos, né, próximos de pesquisa, mas cada um com a sua perspectiva de análise, né, novas realidades também, né, porque vamos pensar aqui em termos de Brasil, né, uma realidade tão diversa, e principalmente pensando em cidades pequenas, né, pequenas cidades, que são tantas, né, então, assim, acho que os artigos, eles não só trazem perspectivas de análise muito diferentes entre si, como novas realidades, e por tudo isso, né, eu valorizei demais essa publicação, e como a gente já comentou, né, acho que na outra ocasião de lançamento, eu entendo que a gente está tentando suprir lacunas, né? Digo que sempre foi muito comum, né,
começa a pesquisar cidades menores, né, que fale sobre a ausência, né, de trabalhos de modo suficiente. Eu acho que aos poucos a gente tem suprido isso, né? A gente tem agora já um conjunto grande de teses, mas digamos que, né, pela realidade que elas trazem, ainda falta muito, né? Então, mas com certeza esses 2 números da revista Picho trouxeram aí uma série de contribuições, né? Então, eu entendo que a gente está aí contribuindo para suprir as lacunas sobre esses espaços, né, não metropolitanos, né? Ainda que tenha muitas cidades pequenas que fazem parte também dos espaços metropolitanos, e isso é uma realidade muito diversa, como a gente já estava comentando, né, da realidade dessas localidades, né? E aí, na questão de ter os temas afins, as formas de entender a pesquisa, né, também afins, né, não só as pequenas, mas essa referencial menor, né, e esse número ele é muito mais nesse sentido aí, né, de uma linha de pesquisa muito mais próxima, né, aí do programa de pós-graduação de Pelotas, né, onde está sediada a revista, né, então da questão do menor como não hegemônico, né, que também são contribuições que trazem outras perspectivas de análise, ok? Então, assim, da minha parte, foi um grande prazer participar desse trabalho. Eu espero que vocês aproveitem aí a sessão, e qualquer coisa eu estou por aqui, se for preciso ajudar a coordenar alguma coisa, Luana. Amém. Hoje é um dia de muitos agradecimentos, né? E também de compartilhar muitas coisas. Compartilhei aqui no nosso, nas nossas mensagens, nosso bate-papo, né? Edu, tu está mudando de tela, eu acho que pode ser, que a gente se vê melhor. Compartilhei os trabalhos, então, que estão no ISU, né? Que são esses anais antigos do Sinapec. Tem, acho que o primeiro, o segundo e o terceiro encontro. E tem também a nossa conta no Instagram, né? Que acho que ali eu chamaria atenção para o Sinapec, que está sendo divulgado pela Rede Micropoli. E também tem a página do Facebook, né? Tem gente que prefere usar o Instagram, a gente prefere usar o Facebook. Estamos tentando ficar ativos nos dois. Bom, queria agradecer, também não quero me delongar muito, quero escutar vocês. É um momento muito especial mesmo, ver todos esses rostos, né? Eu acho que é um trabalho intenso, assim, tanto de editores, né, de autores, dos avaliadores e revisores, né, que não mostram seus rostos, que ainda ficam anônimos, né, mas contamos com muitos avaliadores, né, muito dedicados. E então, para assim apontar, né, agradecer o Edu, e acho que não, talvez não venha hoje, não sei como tá, o Fuão, que são os nossos editores responsáveis, os editores-chefes da revista, né? O Fuão, ele nos surpreendeu com a contribuição do texto que faz a abertura dessa edição, então faço a propaganda, né, o @capital. Acho que ele pontua e ele pode fomentar várias reflexões dos outros trabalhos, então diria que a edição inteira é imperdível, né? Mas, enfim, talvez seja um jeito de começar ou finalizar. Queria também agradecer a parceria da Ângela, né? Sempre muito generosa. Para mim é uma honra estar ao lado dela, né? A Ângela é a minha principal referência bibliográfica, segue sendo, assim, então é muito especial mesmo. E também o quanto esses encontros eles vão dando continuidade, né? A outros frutos, né? Como a Rede Micropoli, como agora a gente vai se encontrar no Sinapec, enfim, muitas continuidades. Agradecer também, acho que o Pedro ainda não entrou, né? O Pedro Fernandes, que também foi nosso convidado, ele fez uma resenha organizado pelo livro do professor Pedro Brandão, que talvez entre aqui um pouquinho também. E no mais, agora sim, sem delongas, dizer que foi uma potência do encontro, né, essa edição. Eu estou vendo aqui a carinha de muitos amigos, muitas pessoas queridas, né. Foi muito legal vocês toparem vocês compartilharem seus trabalhos, né,
e somarem e trazerem tantas perspectivas novas, né? Também queria agradecer às pesquisadoras, a Paula e a Vanessa, que acho que trabalharam pra caramba, assim, não tem como medir. E também o Humberto Levi, né, que foi o artista responsável pelas fotografias, que são de Antônio Prado, e deixaram a edição ainda mais bonita, né? A revista, ela é de um bando, né? Então, tem participação de muitos. Então, queria agradecer a presença de todos, dizer que é muito bom estar com vocês. E a nossa dinâmica fica livre, quem se sentir à vontade, por uma questão de ordem, a gente vai levantando a mão e eu vou ajudando conforme essa ordem, quem tiver com a mão levantada, e a gente vai conversando. A gente imaginou uns 5 minutos para cada trabalho, né, para conversar um pouquinho sobre suas perspectivas, para a gente se conhecer e também divulgar os nossos trabalhos. É isso, então eu passo a bola. Quem quiser começar, sinta-se chamado, ou chamada. Acho que tu vai ter que chamar, Luana, o pessoal tá tímido. Hoje eu chamo mesmo, porque é todo mundo muito conhecido. São todos conhecidos, a maioria, né? Alguns não. Boa tarde, tudo bom, gente? Boa tarde. Meu nome é Adriana. Meu Deus, quanto tempo! Faz tempo, né? Drica, mais conhecida como Drica. Não sei se o Gus, a gente escreveu junto, se ele se importa de ser o primeiro, para começar a fila aí. Que a gente escreveu esse artigo lindo juntos. Oi, Drica, tudo bom? Então, não me importa, pessoal, a gente vai ser o primeiro porque a Drica está com um probleminha de saúde ali. Então, talvez ela precise sair logo. A gente não sabe se é Covid. Tomara que não, mas... mas é um prazer estar aqui com vocês. Estou bem feliz. Eu acho que eu vou começar então, Drica, e tu pode finalizar, tá? Pode ser. Uhum. Eu acho que o nosso texto surgiu de forma bem despretensiosa, sim. Eu não sou um pesquisador da cidade pequena, mas a Drica, sim. Ela pesquisa o Farol da Santa Marta, em Santa Catarina, que não é uma cidade, mas é um bairro afastado da cidade de Laguna, e por ter um isolamento territorial e também social em relação à cidade, ele se configura como um distrito, ou uma pequena cidade, e foi durante o momento de flexibilização da pandemia, onde eu passei as férias nesse lugar, e durante todos os dias eu ia caminhar e desenhar, pintar aquarelas nesse lugar. E quando surgiu a Picho, eu soube que a Drica estava trabalhando com essas questões na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFSC. Ela é arquiteta também, eu sou arquiteto, não me apresentei direito, meu nome é Gustavo. Eu sou formado na Faculdade de Arquitetura de Pelotas, fiz mestrado na educação na mesma universidade. E hoje em dia eu estou dando aula no IFE Sul aqui de Pelotas. Mas, enfim, voltando ao texto. Quando surgiu a edição da Picho das Cidades Pequenas, eu tinha um arquivo, então, desses desenhos, desses registros em aquarela. E a Picho, ela sempre tem uma seção que é parede branca, onde são expostos, são publicados algumas obras de fotografia, de pintura, enfim, manifestações, expressões artísticas, assim, sobre um local, em relação ao que a revista trata, que é arquitetura e urbanismo e a cidade contemporânea. E aí eu conversei com a Drica se ela não queria, como ela tinha uma bagagem e um estudo, uma pesquisa sobre o local, se ela não queria contribuir de alguma forma, criando pequenos textos sobre esse farol de Santa Marta. Sobre o farol de Santa Marta, eu enviei para ela os desenhos, os croquis, as pinturas, e ela devolveu com um artigo. Eram 6 páginas de texto. E aí eu não sabia o que fazer com aquilo, porque eu pensei, não, Drica, a gente tem as fotos, os desenhos aqui avulsos, e tem o teu texto. Eu vejo que o teu texto tem uma relação com os arquivos, com os desenhos e com as pinturas, e aí me ocorreu, então, em cruzar 2 planos. Um plano de apreensão das sensações da cidade a partir do desenho, e desse primeiro encontro do corpo com a cidade,
E aí o outro plano que vem com essa bagagem da Drica, que é histórico-antropológica, a orientadora dela, inclusive, ela acabou o mestrado, agora ela vai contar um pouquinho. A orientadora tem uma perspectiva antropológica, então tem esse saber da ciência, da antropologia. E aí, tentando articular essas duas coisas, a gente começou a trabalhar com o método da cartografia, que vai operar justamente nesses dois planos. Um plano intensivo das forças do local, que foi tentado, que é a tentativa dos desenhos de aprender isso, e um plano extensivo, que é um percurso histórico, antropológico, mais, digamos assim, no discurso, né, no plano simbólico mesmo. E acho que eu vou deixar a Drica dar a palavra para ela agora. Bom, gente, meu nome é Adriane, mas todo mundo me conhece como Drica. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela UDESC, Santa Catarina, e acabei de defender o meu mestrado pela UFSC, como o Gus falou. E quando o Gus me chamou para a gente escrever, fazer alguma publicação juntos, não necessariamente um artigo, eu acabei me empolgando, por isso que escrevi muito, porque, na verdade, esse é um lugar muito, digamos que é um lugar muito envolvente, né? Para quem conhece, sabe, assim, ele penetra na gente, a gente mergulha ali, e aí eu consegui alinhar justamente ao método cartográfico que o Lu já vem trabalhando já há um tempo, né? A minha pesquisa não é nesse método, mas a gente conseguiu trazer um pouco do meu procedimento metodológico, que é mais voltado para a parte histórica, né, de levantamento de dados históricos, e também sobre a etnografia. Então, a gente conseguiu alinhar essas duas linhas de pesquisas e desenvolver esse artigo, e eu entrei como os trajetos extensivos, então, ao longo do texto, a gente diferencia isso de forma, até pela a fonte é diferente, né, então, ficou como se fossem duas conversas em dois tempos, assim, então, o Gus, ele traz um pouco da experiência do caminhar, do turista que anda, e a minha pesquisa também tem a ver com turismo, porque a minha orientadora, ela também é da área do turismo, né, o Gus está apresentando agora alguns croquis lindos que ele fez para o nosso artigo, maravilhosos, e foi justamente por esse caminhar que ele foi aprendendo espaço, e uma das coisas que ele, enquanto o viajante, né, se questiona no artigo, como que surgiu esse lugar? Porque ele tem uma característica muito peculiar das ruas serem irregulares, um traçado muito, a princípio, à primeira vista a gente fala que desordenado, mas à medida que a gente vai estudando sobre o lugar, a gente vê que, na verdade, houve um desenvolvimento em harmônico, né, onde os moradores descendentes de açorianos, onde também passaram os sambaquis, os povos de sambaquis, foram vários povos que passaram nesse território, e o Gus vai mostrando essas modificações que ocorreram na paisagem por meio desses croquis. Então, esses relatos e os desenhos têm muito a ver também com essa linha da etnografia, que eu trago um pouco da minha pesquisa, e é onde ele vai contando, né, ele vai narrando esse processo de caminhar, o que ele vê na prainha, o que ele vê no farol, é como se fosse um diário de campo que ele vai contando, e aí é uma forma de você aprender esse espaço e entender um pouco do processo urbanístico e de formação da paisagem. Então, a gente conseguiu alinhar essas duas visões, né, trazendo um pouco do contexto histórico, que eu tinha muito material já sobre o lugar, que por muito tempo ele ficou quase isolado, ele tinha um acesso muito rudimentar terrestre, e por isso que todas as tradições foram mantidas ao longo de muitos anos, tanto que hoje, para quem conhece lá, sabe a riqueza que é você andar no dia a dia, o cotidiano deles é algo que você vê o patrimônio cultural passado de geração em geração no próprio cotidiano deles, principalmente no inverno. Então, foi como a gente tentou unir essas duas visões, os trajetos intensivos, do caminhar, do perambular, e com os trajetos extensivos, que seriam um pouco do contexto histórico, para embasar, né, essas duas linhas. Não sei se você quer falar mais alguma coisa.
Eu acho que é isso, assim, a gente não vai concluir nada, até porque ficou, não é um artigo, mas é mais um ensaio, né? Sim. Uhum. Mas para falar só que a Drica, ela passou vários anos lá, os pais dela, não sei quanto tempo eles frequentam o lugar, eles têm casa lá, então tem também essa apreensão. A gente tem casa há mais de 10 anos lá, então eu já conheço o lugar há bastante tempo. E isso ajudou bastante no processo da pesquisa. E uma das coisas bem interessantes para se falar é que o artigo me ajudou muito para encontrar o caminho do método, o caminho da pesquisa, porque tem um momento para quem entende um pouco, sabe, todo mundo aqui na área sabe que a gente tem um momento que fica meio tentando se encontrar ali, e o artigo me ajudou bastante, assim, então foi um artigo que eu fiquei muito orgulhosa de escrever com o Gus. Agradeço o convite dele também. E eu que agradeço a parceria. Muito obrigado. Obrigada, gente. E a revista também, né? Por publicar. A revista tá linda, nossa. Parabéns a todos os envolvidos, gente. Tá muito linda. Que dupla incrível, né? Que bom encontrá-los. Quanto tempo, Drica. Desejo melhoras. E acho que na sequência a Nelis vai compartilhar o trabalho. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade e falar um pouco sobre o nosso relato de experiência da disciplina de composição projetual 1, que é uma disciplina do terceiro semestre, e nós utilizamos a técnica da colagem na disciplina, desde o levantamento de dados do terreno, visitas ao local, identificação de elementos, partido geral e a finalização da disciplina. É uma experiência que a gente vem compartilhando, assim, em alguns eventos também, e ela está muito presente no nosso dia a dia aqui das disciplinas projetuais, e nós percebemos que nas outras instituições não tanto, porque nós temos uma história, desde 2013, foi feito um convênio com a Fundação Henrique Mirais, em Barcelona, e nós já tivemos 4 workshops que nós levamos grupos de alunos com professores, e tanto os alunos quanto os professores foram se qualificando, vamos dizer, né, na metodologia da colagem. E isso modificou muito aqui a nossa escola. A gente vê dentro dos ateliês, até nos próprios trabalhos de conclusão, o uso da colagem como um método que não só inicia com essa questão mais criativa, mas que a gente consegue linkar com o projeto e a parte de anteprojeto e detalhamento também. Então, nós fizemos um relato dessa disciplina, que foi em Arroio Grande, que é um distrito de Santa Maria, mas fica na 4ª colônia de imigração italiana, e mostramos essas 3 etapas, as colagens iniciais, que são essas colagens do local, que podem ser tanto uma janela, uma porta, como até uma folha que eles identificam de alguma sombra de uma árvore. São colagens muito sensíveis de início, de apreensão do local e do tema. Depois, num segundo momento, nós temos aí essas colagens trabalhadas em sala, e tendo em sala de aula, e tendo já a separação, vou dizer assim, de alguns detalhes e distorções, negativos, inimagens, que fazem parte da técnica da colagem, e já vão entrando nos projetos dos alunos como elementos, como paredes, como coberturas, e até na forma geral dos edifícios. E ao final que eu acho que a Luana está passando, eu acho que pode passar para o próximo aí, Luana. E no final ali, ó, vocês podem ver até as maquetes, esses elementos, eles acabam virando projeto. E nós fazemos o aluno fazer uma retrospectiva do semestre, para inclusive ele entender da onde que saíram aqueles elementos
que muitas vezes estão no inconsciente deles também. Vocês podem ver ali que tem no anterior tem até a questão do crochê, das nonas. Eles trabalham também com símbolos da região que aparecem nos levantamentos históricos. É um trabalho bem interessante. A gente já mostrou algumas outras disciplinas também que foram feitas esse trabalho, e eu acho que relacionar a colagem e arquitetura, num primeiro momento, parece aquela questão mais ligada às artes plásticas. Mas quando a gente vai para a metodologia utilizada lá na Fundação Henrique Mirais, lá no escritório MBT, e alguns outros escritórios também, não só da Espanha, nós conseguimos ver isso aplicado nos ateliês de projeto. E, enfim, é um trabalho muito sensível. Os resultados dos alunos do terceiro semestre, nós vimos esses resultados crescerem assim em qualidade estética, em relação aos outros semestres que, enfim, não se usou essa técnica. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, assim, porque geralmente o pessoal fica muito curioso, né, sobre como é que a gente utiliza. Interessantíssimo, Annelise. Acho que tem vários, essa edição tem uma peculiaridade de apresentar vários trabalhos, né, de trabalhos finais de graduação, que se misturam entre um artigo, um ensaio e um relato, assim, desse processo, né, da construção de um projeto de paisagismo arquitetônico. Acho que tem algumas autoras que talvez possam comentar alguma coisa depois, mas quem se inscreveu por aqui agora é o Matheus e a Paty. Não sei se alguém quer falar antes alguma coisa com a Annelise, ou passamos já para o Matheus e para a Paty. Podemos ir e depois voltar também, se precisar, certo? Então tá, pessoal, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Matheus também vai precisar sair um pouquinho antes, por isso que a gente acabou, né, se inscrevendo na sequência. Primeiro, agradecer também pelo encontro e bom conhecer também os outros autoras da revista, dessa edição. Eu vou contar, assim, mais rapidamente do nosso próprio processo, assim, não vamos entrar muito no texto, né, mas para dizer que, assim, foi um encontro muito alegre com essa chamada da PISCO, né, de pequenas cidades, porque essa chamada acontece justamente no momento em que eu estava escrevendo um projeto de tese, né, um projeto de pesquisa, estava participando do processo seletivo, né, do doutorado, e vinha com toda essa discussão do sertão, né, vinha com toda essa discussão, então, de, enfim, né, do que é a cidade enquanto representação, digamos assim, né, de padrão do poder capitalista global, né, interdita, ou, enfim, coloniza dos modos de vida do sertão. E Matheus já vinha um tempo, um projeto, né, de doutorado dele, na verdade, com a tese dele, com essa discussão entre borgue e hegemônico, né? E daí acontece que lá pelas tantas a gente topa com a citação de Grande Sertão Veredas, né? Isso vai acontecer, assim, depois de muitas leituras do Grande Sertão, aquelas coisas que a gente não reconhece, né, a princípio, que é uma citação, né, onde lá pelas tantas o Riobaldo está ali na reflexão dele entre, né, cidade, sertão e, né, sistema de jagunçagem e aquela coisa toda, e lá pelas tantas ele fala, né, a cidade acaba com o sertão, acaba. E aí essa citação, na verdade, ela acaba sendo uma disparadora do pensamento, né, do pensamento, assim, para a gente poder fazer uma postura, de certa maneira, um encontro, um cruzo, né, entre os nossos projetos de tese, nossos projetos de pesquisa, para então escrever o artigo da revista. Daí, então, a gente fica muito com essa ambiguidade, né, do verbo acabar, né, assim, a cidade acaba quando o sertão começa, o sertão, né, começa quando a cidade acaba, enfim, fica muito essa ambiguidade do verbo acabar no sentido de limite, ou também dá essa ideia de, olha, a cidade acaba, ela extermina, ela, né, ela mata, digamos assim, o sertão, e a partir disso, então, né, dessa ambiguidade do verbo, digamos assim,
a gente começa, então, essa discussão, né, entre cidade e sertão, entendendo o sertão como borda, entendendo o sertão como menor, né, entendendo essa borda, entendendo que essa borda, na verdade, está se constituindo na diferença daquilo que não é cidade, ou que, na verdade, a cidade não reconhece, né, ou que não é reconhecido em seus códigos, digamos assim, pela cidade, e a cidade, então, né, sendo, então, considerada aqui do ponto de vista da hegemonia mesmo, né, enquanto língua maior, digamos assim. E, claro, não entendendo também as coisas de maneira dicotômica, né, a gente não está falando de oposições, de binariedades, né, cidade, sertão, borda hegemônico como coisas opostas, mas justamente, né, o reconhecimento dessa complexidade, desse tensionamento que vai se dar na interação entre eles, né, entendendo também que o risco está sempre colocado nessa interação, porque essa hegemonia está o tempo inteiro também em disputa. E daí, é importante também, só rapidamente também falar um pouco de que a gente não está falando de qualquer sertão, porque a gente também não está homogeneizando, né? A gente não pode tratar o sertão de uma maneira homogênea, né? Então, por isso que a gente faz a chamada no título, né? Um lugar sertão no Piauí. Esse lugar sertão é um lugar sertão que eu acompanho, né? Enfim, desde que eu sou pequena, né, para onde eu sempre vou, de onde eu vim, na verdade, e aí, então, ao longo do tempo, né, que eu fui reconhecendo, né, Matheus também, quando vai também, que a gente vai reconhecendo justamente a configuração dessas paisagens operacionais, digamos assim, né, a partir da implantação, a partir da chegada desses dispositivos de captura, né, da cidade, a barragem, a ferrovia, né, é a rodovia, enfim, são dispositivos que, de alguma maneira, né, estão ali fazendo a gente pensar sobre essa cidade, de fato, enquanto máquina colonizadora desse sertão, né, onde o sertão também está sempre visto como uma barreira a ser transposta, né, como um lugar a ser transposto. Ou seja, se configuram essas paisagens operacionais para a gente poder, né, ultrapassar, né, com a maior velocidade possível esse lugar sertão. Então, vem um pouco, né, nosso artigo, ele vem um pouco dessas inquietações. E aí, quando a gente vai um pouco, só para, né, tentar não passar muito tempo, também tem uma outra frase que lá pelas tantas o Riobaldo fala assim: sertão, esses seus vazios, o senhor vá, alguma coisa ainda se encontra. Então, que alguma coisa é essa, né, que ainda permite que o sertão seja, de fato, sertão, né? O que é que ainda não foi tão capturado? O que é que ainda se constitui enquanto sertão? Então, um pouco, o nosso artigo vem nessa discussão. Não sei se quer complementar algo que eu talvez tenha deixado. Não, eu acho que não tem muito a complementar. Né? A discussão é mais ou menos essa. Assim, a gente olha para essa cidade como um conceito, enquanto conceito operatório, né, normatizado, mas a gente brinca um pouco, né, com essas permutas, né, nessa economia de que o hegemônico e a cidade, por vezes, eles se sobrepõem, né, como uma língua maior. E aí a gente vê essa cidade enquanto dispositivo, um dispositivo de captura de diversos aspectos, mas também que encomenda, né, tudo que está em volta dela, né, como se fosse um buraco negro, né, que vai puxar ali tudo que tiver à volta. Então a gente vê que o sertão ele funciona nesse contexto como uma minoria, mas uma minoria muito é muito importante a gente frisar essa minoria, porque a gente também coloca em contraposição a uma noção que é muito próxima da ideia de uma cidade, que é a marginalização. Né? Então, quando a gente não vê o sertão na marginalidade, a gente vê o sertão menor, a gente vê então, enquanto um lugar de desejo, né? Que ele vai tentar se agenciar e continuar existindo, diferente, né, desse quadriculamento, que ele só serve para conservar essas singularidades e poder vender dentro de uma pretensa ideia, né, de uma vitalidade da cidade, que vai poder vender amostras de mundo, né, que seja um pedacinho de sertão, um pedacinho de periferia, um pedacinho de samba, um pedacinho de morro, qualquer outro assim, e tudo isso numa prateleira, né, ou no bibelô, que a gente pode comprar no mercado, que a gente pode comprar numa loja, que a gente pode consumir enquanto da própria subjetividade. Então é mais ou menos por aí que a gente vai caminhando, a gente tenta cruzar esse rio, e eu não sei onde é que a gente chega em outro lugar, não que a gente chegar para o outro lado, não. Mas obrigado, gente,
pelo espaço, pela escuta. Obrigado Pelos pela encontros. revista, né? E tá linda, assim, a revista tá lindíssima. Muito bom encontrá-los. Passo a palavra para o Gabriel. Bem, que bom reencontrar, rever, saudade do monte de rostinhos aí que a gente vê de forma remota, né? Tanto tempo que a gente não se vê de forma presencial. Queria agradecer ao convite de partilhar aqui, a gente falar sobre essas experiências, desses ensaios, desses artigos que a revista Picho sempre com muito trabalho, então já agradecendo ao pessoal o trabalho que executou sempre com muita qualidade as edições da revista Picho. E vou falar assim um pouquinho também do processo, como é que foi descrita, porque eu acho que o ensaio vocês vão poder, esse artigo, né, vocês vão poder ler depois com mais calma, mas eu acho ele interessante a forma, porque a forma como a gente conseguiu chegar a esse ensaio, eu acho que tem tudo a ver com essa edição, porque ela parte, na verdade, então, dessa política de amizade. A Luana, então, como uma estudiosa, né, como a professora Angela estava colocando, né, sempre questionada por essa questão de pensar a cidade, né, as cidades menores, as cidades pequenas. E aí ela tinha já essa grande questão e ela fez uma disciplina lá no Propur, que era a política estética, né, do Paulo Reis. Então, nesse encontro que se dá nessa disciplina, vinham assuntos que era o Bacurau, o filme do Bacurau. Então, não esqueci de falar a primeira parte, né? Me apresentar também. Quem não me conhece, eu sou Gabriel Fernandes, estou que nem o Gus, né? Sou doutorando no Propur, faço parte do grupo de pesquisa Poieses, junto com a Paty, Mateuzinho, Luana, Gus, né? Então, é um encontro aqui também de grupos de pesquisa, né? E, vamos dizer, instituições. Então, fiz meu mestrado no Progral, então sempre com carinho retomo aí o pessoal em casa. E aí, esse encontro entre grupos de pesquisa e pensamentos, né, sobre o urbano. Mas o título, então, do ensaio, que a gente chama, vou ler aqui, né? Bacurau, uma experiência estética e política acerca do menor. Bem, então ele parte desse encontro da Luana conosco, né, com o Lucas, com o Paulinho, comigo, numa disciplina que a gente estava cursando, ao final da disciplina, e esse filme que todos nós tínhamos assistidos e reverberando, né? Então, nessa política e desejo de escrita, né, de pensar a cidade pequena, que reverberava da Luana para nós, que ia passando, então, a gente, com esses questionamentos, surge a oportunidade, através dessa chamada da Picho, né, Luana, de colocar essas reflexões que envolviam o filme Bacurau para uma potência de pensar essa cidade, esse momento político que a gente passava, essa cidade menor, pensar essa forma contra-hegemônica de se pensar o planejamento urbano, e com o que a gente estava questionando na disciplina, que era a aproximação do urbanismo e da filosofia, que era a partir do pensamento de Jacques Rancière, né, de política, né, a dimensão dele de estética e política, pensamento dele, e o Deleuze, né? Então, sempre também, então, já nessas bagagens que a gente carrega e essa lente que a gente veste crítica sobre o planejamento urbano, né? Sobre pensar a cidade, a partir do menor. Então, aí, a partir da obra dele, da literatura menor com o Guattari, tá? E aí, nesse encontro, então, nesses desejos de escrita, começou esse pensamento e esse tecer esse pequeno ensaio. A gente estruturou ele, né? Primeiro, tá claro, a gente introduz por que a gente chega nessa escrita, né? Nessa forma de pensamento, e a gente começa falando a cidade pequena como um menor, né? Essa potência do menor, discutir essa mudança, da onde parte essa crítica, da onde se observa a cidade, da onde se começa a estabelecer esse discurso sobre cidades, pensar sobre o planejamento urbano a partir desse menor, né? Então, a gente começou por aí, então, introduzindo esse pensamento do menor. E a gente parte para uma segunda parte, que a gente chamou de labirinto do político, né? Então, essa tessitura que a gente elabora bem superficial do pensamento do Rancière sobre a dimensão, então, discutir a partir da dimensão política, né? Estética e política, para pensar o planejamento urbano e regional a partir dessa obra, que nos potencializa a partir dessa obra do Bacurau. E aí a gente parte para um outro momento, que é a gente
partir então para marca de uma existência, né? Que a gente chama então essa parte a marca de uma existência. A gente está refletindo porque dentro do planejamento urbano, habitualmente, tradicionalmente, se fazem vários estudos, sintaxes espaciais, sempre se observa e consegue se ler e tem uma visibilidade grande das grandes cidades. E é pensado e planejado, as formas de planejamento tradicional, a partir dessa forma de ler, esse costume de planejar. E aí a gente coloca, então, como no filme nos provoca a pensar aquela não existência para curar o sumindo do mapa, o quanto isso provoca, ou como a questão da dimensão do cotidiano, daquelas pequenas falas daquela comunidade de Bacurau, como uma marca de uma existência, e o quanto isso produz um ruído, né? Nessa forma hegemônica de se ler e se falar e se pensar sobre as cidades, né? E aí a gente parte para uma outra etapa, que seria o jogo da emancipação. Nesse jogo da emancipação, a gente traz algumas cenas do filme que a gente vai pensando sobre isso, que é como, então, pensar também nessas práticas desses, no caso, desses personagens do filme, né, mas das nossas cidades pequenas, né, existe um jogo de emancipação desses sujeitos para pensar e poder se falar e se enxergar como sujeitos, como cidade, né? Então, a gente discute isso também. Enquanto se sujeita o outro, se diminui o outro, se coloca num lugar como não sendo uma cidade menor, como um pensamento que não tem validade, dada essa forma hegemônica de pensar e planejar as cidades, né? Neoliberal, esse pensamento neoliberal. E daí a gente parte para uma etapa final, que seria o momento qualquer. A gente chamou um momento qualquer para concluir. Mas nessa etapa, então, porque a gente está pensando também, o Jacques Rancière, ele tem uma obra que ele fala sobre um momento qualquer, ele está discutindo a partir das obras do realismo, né? O realismo francês. Para ele, para esse autor, é muito importante as obras do realismo, porque começa a se retratar numa atitude cotidiana, começa a se discutir quem tem voz, quem tem visibilidade na arte. E para ele retoma isso, então, a partir desse momento qualquer, todos se discute uma ideia de uma igualdade. E essa igualdade é o pressuposto para a gente conseguir discutir uma dimensão política na arte e, para nós, no urbano. Então, nós só conseguiríamos trabalhar uma igualdade, uma ideia de igualdade, no momento em que é reivindicado e a gente conseguir, então, olhar e não diminuir essas potências do dano, dessa visibilidade do dano, e desse questionamento que é dado através, então, desses jogos de emancipação, né? E desse momento qualquer. Então, observando esses momentos qualquer, é possível se dar visibilidade para esse dano. E aí a gente destaca algumas cenas, né? Do momento qualquer, que, por exemplo, quando eles estão simplesmente limpando as casas cheias de sangue, né? Depois de todo o conflito que teve, ou então as roupas estendidas no varal, né? Que é uma cena, me lembro da Luana falando isso. Então, nesse processo de escrita aqui, retomar para a gente falar, a gente retoma como é que foi gostoso. Foi um desejo de escrita e um desejo de discutir as cidades pequenas, discutir dessa forma, fluiu, né, Luana? Então, quando a gente coloca esse momento qualquer, é essa potência, então, da gente conseguir discutir a partir dessas questões cotidianas que tem em cada cidade, como possíveis emergenciais para se pensar o planejamento urbano e regional e como potentes para isso, e não como sem validade. E esse discurso que coloca como não tendo validade é que dá a invisibilidade e coloca como não possíveis ser pautadas nas nossos meios acadêmicos, né, também. Então é isso. Acho que sem falar do artigo quase nada, mas pontuando para vocês a estrutura, como é que foi, e alguns conceitos e noções que a gente trabalhou. Contasse um monte, Gabriel, um artigo feito a muitas mãos, né? E quem não viu ainda, assista o filme. Eu quase falei, Gabriel, não dá spoiler das imagens. Vou passar a palavra para a Tere. Seguimos. A gente ainda não está te escutando.
Poderia mudar para o celular, um computador. Se alguém quiser ter, e fala agora que acho que vai. Não. Vou pedir se alguém puder falar, e aí depois a gente tenta de novo com a Tere. Quem se sentir chamado, chamada. Certo, Tere. Seguimos aqui e depois tu retoma. Os autores aqui presentes, né? Tem a Gabriela, a Natália, a Hanna, a Carol. Eu chamo muitos pelo apelido, porque é todo mundo muito próximo mesmo. Posso falar, então? Bom, eu sou a Carolina Ritter e estou até um pouquinho enferrujada de falar aqui em público, então perdoe um pouquinho o nervosismo, tá? E, bom, o artigo que eu escrevi foi em parceria com a Célia, com a minha orientadora do mestrado. Então, esse artigo também foi um recorte, né, da dissertação, e ele se intitula Complexo JPV, Projeto de Comunidade em uma Cooperativa Habitacional Uruguaia. Vou desligar meu ventilador aqui. Às vezes fica melhor o som. Bom, então, nesse artigo eu desenvolvi uma análise desse conjunto, né, mais precisamente da zona 1 do JPV, e junto com essa análise, a gente também pegou um pedaço da dissertação, que era uma análise mais visual e mesmo observativa, assim, que eu e a Célia, a gente teve desse conjunto quando a gente foi lá visitar, né? A gente visitou o conjunto em 2018 e 2019, e eles são conjuntos que foram construídos lá na década de 70. Então, a gente observa muito a apropriação desses projetos estudados. Isso porque no mestrado eu também estudei um outro conjunto junto, tá? E a questão de a gente ter escolhido propriamente esses conjuntos, né, talvez vocês não tenham reconhecido pelo nome, porque eles são conjuntos uruguaios, né, que foram concretizados através de um sistema cooperativo habitacional. Ele é um sistema bastante popular lá no Uruguai, e no artigo, claro, que eu apresento um pouquinho como é que é esse sistema, para justamente a gente entender um pouquinho do contexto que esses projetos surgiram, né. E, por outro lado, as análises projetuais, a gente faz uma comparação com o contexto teórico ali do final do movimento moderno, então dos anos 1950 e 1960. E é bem interessante porque o que a gente encontrava na bibliografia, que os próprios arquitetos dos conjuntos diziam, é que esses projetos tinham relação com essa teoria. Então, a gente vai lá corroborar isso, né? Acaba aprofundando através de análises gráficas, análises teóricas em relação a esses projetos, e aí a gente consegue ver que eles têm alguma relação, sim, com essas teorias. E só para falar um pouquinho do sistema cooperativo, né, por que ele é tão diferente, né, uma das questões é que ele acaba tendo uma propriedade coletiva, então todos os cooperativados, eles possuem direito de uso dessas habitações, então eles não são donos do conjunto em si, então envolve toda essa gestão coletiva do solo, desse ambiente que é de todos, e aí como que se fosse uma comunidade mesmo, que essa é a comparação um pouco que a gente faz, né? Então, a gente entende esses grandes conjuntos inseridos na cidade como uma certa comunidade, né? Então, tem toda a questão de convívio que eles têm que ter, eles são conjuntos, obviamente, com uma densidade habitacional mais alta, porque eles são de habitação social, mesmo que para a classe trabalhadora, né? E, além de toda essa interação rotineira do dia a dia, eles têm que ainda participar da parte dos deveres de serem cooperativados. Então, eles têm reuniões, têm assembleias, então, eles têm esse contato de uma maneira quase obrigatória, né? Por outro lado, os arquitetos desses conjuntos vão dizer que justamente isso também foi valorizado, né? Essa escala da vizinhança também foi uma questão valorizada no projeto. No artigo, a gente, é claro, né, a gente apresenta um pouquinho
mais aprofundado o que é esse contexto teórico ali do fim do movimento moderno, então se vocês tiverem interesse de ler, não vou me aprofundar aqui para não estender demais, né? E aí depois vem essa comparação. E aí depois tem essa questão da realidade que a gente observou lá, né? Então algumas conversas que a gente teve com os moradores, que os próprios moradores dizem que é preciso saber conviver dentro de uma cooperativa, né, em função de toda essa proximidade, né, e que, por exemplo, se vocês forem também olhar ali a cara desse projeto, vocês vão ver que ele é um projeto um pouquinho diferenciado. Então, nesse caso, foi um conjunto que foi elaborado através da criação de diversos espaços coletivos abertos para os seus moradores, né, que vai contrapor um pouquinho com o espaço mais universal do movimento moderno. E aí a gente vai lá observar que esses espaços eles estão bem apropriados, são bem utilizados, são utilizados de diversas maneiras, tem equipamentos para crianças, tem uma parte mais de convívio com mesas, às vezes são apenas jardins ali dos moradores mais próximos, alguns moradores desse entorno se reúnem, fazem alguma parrilla coberta, né, então tem toda uma relação diferenciada dentro dessa comunidade. Um pouquinho como resultado do conjunto do artigo, a gente vai entender que realmente ele acaba criando, então, uma vida coletiva diferenciada dentro do próprio conjunto, uma vida diferenciada e mais efetiva, e que é mais baseada em relações quase tradicionais nesse conjunto que a gente pode chamar de moderno, né, mesmo que é do fim do movimento moderno. E acho que eu não vou me estender mais, né, quem tiver interesse pode dar uma lida ali no artigo. E é um assunto que eu tenho muito carinho, né, faz tempo, e que eu vou continuar estudando agora no doutorado que eu iniciei. Então, em seguida a gente vai ter mais assunto para discutir sobre isso, e aí se vocês quiserem, porventura, acompanhar também o trabalho. Acho que é isso, muito obrigada. Obrigada, Carol. Tere, agora conseguimos? Vamos ver se vocês me ouvem agora. Sim, muito bem. Ai, que difícil, gente. Pedi ajuda para os universitários aqui, mas não funcionou também. Bom, gente, antes de mais nada, né, um oi, assim, em geral. Conheço poucas pessoas, mas acho sempre uma oportunidade muito bacana a gente poder discutir, né, e achei muito interessante essa iniciativa de vocês, né, porque habitualmente a gente publica e esquece que publica e ninguém mais fala no texto por um bom tempo, né, então acho que essa ideia de trocar, e acho que assim como alguns comentaram, eu acho que o processo de escrita e de concepção foi me parece assim muito mais rico de relatar, porque não é uma coisa que está no texto, né? As nossas reflexões estão no texto e aí quem quiser vai poder ler, consultar, enfim. Então também eu tinha pensado em fazer uma fala nesse sentido, contar um pouquinho, né, de como a gente construiu. Então eu estou falando em nome de 4 cabeças, né? Que a gente brinca, né? Que a gente bateu muita cabeça, foram 4 discutindo, 8 mãos escrevendo. Então, eu acho que o mais rico do processo foi isso, né? A gente trocar essas ideias, né? Debater, às vezes conflitar, discordar, né? E a forma como o texto foi construído foi muito, muito rica. E ela surgiu a partir, assim, de uma reflexão do nosso grupo, porque a gente participou de um concurso, né, aquele concurso de ideias do CAU, Casa Saudável, Cidade Saudável, e a gente decidiu fazer uma proposta numa área, né, num território popular aqui em Caxias, partindo de uma situação real, né, e tentando olhar um pouquinho diferente das intervenções tradicionais nessas áreas, né, tentando. E durante o processo, né, de construção dessa proposta para o concurso, a gente muitas vezes se perguntou qual que era o nosso papel, né, enquanto um grupo de arquitetos e urbanistas pensando uma situação real, né, na cidade onde a gente está inserido. E
E essas reflexões, na verdade, foi que nos levou a pensar a escrita do artigo, nessas discussões que a gente teve durante logicamente, que um concurso, né, não tem como foco essa reflexão, mas eu acho que tudo que a gente discutiu, as nossas preocupações, as nossas inquietações, né, elas acabaram encontrando eco no artigo. Então, a gente partiu de uma ideia do corpo, né, nas diferentes escalas da cidade. E aí a gente se perguntava, tá, mas que relação isso tem, né, com a temática da revista, que é a cidade pequena, né? E aí a gente começou a pensar que, na verdade, por um trânsito já, né, há bastante tempo nessa comunidade, as relações de sociabilidade, né, ou a sociabilidade nessas áreas, normalmente elas têm uma relação muito estreita, porque uma grande parcela da população vem do interior, e essas relações se configuram dentro desses bairros de uma forma muito intensa, essas relações de comunidade que a gente percebe, né, nas cidades menores, enfim. Então, a gente entendeu que seria interessante de trazer isso também, né, para reflexão. Então, a gente pensou nos percursos, né, desses corpos dos territórios populares em trânsito nas diferentes escalas da cidade. Então, a gente começou com a questão, e sempre pensando nos fixos e nos fluxos, né, então a gente começou com a questão dos percursos, partindo do corpo, usando toda a questão do corpo-território, e de como esse corpo se relaciona com o lote, com a casa, né, pensando no conceito de nanoterritório. Depois a gente passou, então, para as relações que a gente entendeu de vizinhança, né, de como isso fortalece e dá visibilidade para esses corpos dentro da própria comunidade, desses territórios periféricos, e como, à medida que se entra na escala da cidade, esses corpos vão se tornando invisíveis, né, e de que, como muitas vezes eles produzem a cidade, mas não usufruem ou não se apropriam do produto, né, do seu trabalho, e de como esses corpos, territórios, né, digamos assim, dos territórios populares, eles são muitas vezes consumidos pelo trabalho, pelos tempos de deslocamento, e pelas questões de pobreza, e muitas vezes fome, né, e tudo que tem relação nessas áreas. Então, a partir disso, a gente partiu para um outro item, que era o das escalas. Então, né, o lugar desses corpos na cidade, né, como é que esses trânsitos se dão, como é que essa invisibilidade acontece, e de como nessas áreas a autoconstrução, ela acaba refletindo a apropriação, né, então o produtor, ele usufrui do produto da sua obra, né, mas não na escala maior, na escala da cidade. E aí a gente, nessa tentativa de entender, a gente partiu para os agentes, pensando então a posição desses corpos na cidade, né, onde eles se localizam, quais os tempos de deslocamento, como isso influencia na vida, né, como uma mãe que precisa, às vezes, andar 1,5 km morro acima, com uma criança no colo, uma sombrinha em dias de chuva, numa via que não está pavimentada, enfim, como é que é a relação dela, né, ou como é que se dão essas relações, e de como o planejamento urbano, ele pode ser também um definidor, né, desses percursos, ou, né, dessas invisibilidades, enfim. E aí a gente começou a pensar nessa questão do planejamento, na questão de como o arquiteto se posiciona e intervém em termos de planejamento, né, nessa ideia da cidade opaca e da cidade luminosa e das zonas de tensão, pensando um pouquinho o quanto a nossa prática profissional seria capaz, né, de, a partir desses fluxos, intervir talvez numa estrutura que é fixa, né, para o planejamento urbano, né. Então a gente tentou trazer um pouquinho essa ideia, então, de como muitas vezes esses corpos se apropriam dos espaços da cidade,
subvertendo aquela lógica do planejamento urbano, né? Então, a praça, ela já não é mais usada só para paisagismo, né? Ela se torna um palco de disputa, de tensões, então a gente tentou trazer um pouquinho essa ideia também, né, da subversão desses usos pensados pelo planejamento, né, por um uso do comum, né, por um uso mais profano, enfim, dentro da ideia do lugar comum no espaço urbano, e aí a gente trouxe também a reflexão da questão de que essas ações são micro-resistências, né, para usar um pouquinho o conceito da Paola Jacques, e que ela fala, né, de o quanto a arte, né, e aí o colega falou também ali, né, no outro texto de vocês, enfim, da questão de como a arte nos faz pensar, né, e o quanto também a arte, a própria dança, né, de outras culturas no espaço central da nossa cidade, né, a gente até usou algumas imagens para ilustrar, são capazes de romper com essa hegemonia, né, com esse uso previsto e de quanto o nosso papel enquanto arquiteto talvez ter ou trazer novos olhares, explicitar essas tensões, criar essas zonas de tensão, né, no espaço público, para que talvez uma nova prática de urbanismo e planejamento também surja, né? A gente não fez nenhuma empiria, né, não chegou a nenhum resultado, nossa ideia era mais discutir mesmo e relacionar esses conceitos, enfim. E só agradecer, né, gente, eu acho que eu nunca tinha encaminhado um texto para publicação que tivesse tanto cuidado, né, das pessoas que estavam organizando. Eu já falei isso para a Luana em outro momento, todas as revisões, né, super criteriosas, com devolução para os autores, né, acho que vocês já falaram também, né, da questão da diagramação, a todos os e-mails, enfim, eu acho que é, assim, impecável a forma como vocês nos tratam e tratam o produto final também aí na publicação da revista, então acho que parabenizar e agradecer, acho que foi um motivo, assim, de alegria poder participar dessa edição. Obrigada. Obrigada. Eu passo a palavra para Maiara. Oi, Maiara. Não sei se é a Olá, minha conexão. está me ouvindo Olá, agora? agora estamos. Sim, olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Maiara Leandro, eu sou graduada em Geografia pela UNEB, campus aqui... a câmera, desculpa. Sou graduada em Geografia pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia, campus 5 de Santo Antônio de Jesus. Mestra em Geografia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, campus de Vitória da Conquista. E atualmente sou doutoranda em Geografia pela UFBA, Universidade Federal da Bahia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse momento, um momento muito rico, de estar conhecendo essas discussões sobre novas perspectivas, né, de diferentes autores, de diferentes lugares, na perspectiva de pensar a dinâmica das cidades pequenas, suas importâncias e sua diversidade. Bom, o meu artigo, ele é intitulado A Produção do Espaço na Cidade Pequena e as Relações de Sociabilidade em São Felipe. São Felipe é uma cidade localizada aqui no território de identidade recôncavo da Bahia, e essa pesquisa ela é fruto de um dos capítulos da dissertação de mestrado, onde eu venho pensar essas relações de sociabilidade com relação às práticas cotidianas, que foi o que eu trabalhei na minha dissertação, sobretudo as práticas do habitat e do lazer, baseado na perspectiva da discussão do Henri Lefebvre, né, e pensar essa relação entre o percebido, o concebido e o vivido.
e a partir daí a gente pensar as representações que são constituídas nos espaços, sobretudo nos espaços das cidades pequenas. Há uma discussão onde eu tentei analisar na minha dissertação, entre essa relação centro-periferia, não no sentido onde a gente veio descobrir que em São Felipe há uma representação desse sentido, mesmo que no imaginário, onde há um processo de periferização se constituindo, né, por mais que não há essa divisão entre centro e periferia, mas há bairros que mantêm relações segmentadas, que sofrem um certo estereótipo, sobretudo os bairros da Urbis, Laranjeira e Jurema, que foram os estudados, e a partir daí, como pensar, né, as práticas espaciais, essas relações de sociabilidade, como esses sujeitos se apropriam desses espaços, como eles mantêm essas relações. E nas análises, pensar a cidade pequena, sobretudo essas relações mais próximas, as relações de aproximamento, de vizinhança, as práticas de solidariedade, de reconhecimento, sobretudo nesses bairros. E assim, e quando a gente está falando, no caso, falando de São Felipe, é uma cidade que ela tem menos de 10 mil habitantes na sua sede, né? O município como todo tem um pouco mais de 20.305 habitantes, segundo os dados do IBGE 2010. E a relação campo-cidade, ela é muito forte, né? É a relação imbricada, da gente pensar essa relação como o próprio campo, ele influencia na dinâmica urbana da cidade. E essas relações, elas vão se constituindo, onde eu trago uma discussão no artigo, principalmente com a relação da feira livre, como esses sujeitos, eles se apropriam desses espaços, que utilizam também como um espaço de lazer, que é o local onde muitos sujeitos, onde eu coloco no texto, fragmentos das entrevistas que foram realizadas, e esses sujeitos, eles dizem que vão à feira também para visitar os amigos, para conhecer, para uma forma de lazer, principalmente porque é uma das faltas que eles apontam na cidade. E também essa relação do comércio, que é um comércio incipiente, né, que é fortemente dependente tanto da agricultura quanto do serviço público. E tudo isso vai mudando esses conteúdos, essas relações na cidade pequena, e também a relação em São Felipe, da Feira Livre, é pensar as mudanças também, como a gente vai pensar esse espaço, o concebido e, ao mesmo tempo, a forma como as novas tecnologias, as formas vão se inserindo também no espaço, mesmo que de forma ainda muito tímida, mas nesses espaços da Feira Livre, quando entrevistados, eles vão relatar aos comerciantes que essa relação, né, que há uma diminuição até da presença das pessoas, mas esse contato mais próximo das pessoas no espaço da feira, principalmente porque quando se vai à compra, muitos hoje estão utilizando o mototáxi, né, faz o pedido, seja da venda de produtos, no açougue para comprar carne, então e essa prática tem se tornado mais frequente. E, ao mesmo tempo, também a relação, quando a gente pensa os diferentes grupos sociais, né, de classes sociais se encontram nesse espaço, é a relação da importância da Feira Livre para a dinamização do comércio local. Porque esses moradores que vão à feira, sobretudo os moradores da zona rural e de cidades vizinhas, como Maragogipe, Conceição do Almeida, e que vão à feira e, ao mesmo tempo, eles também compram no mercado, assim como os produtores, né, que são maioria da agricultura familiar, revendem os produtos para esses comerciantes do mercado. Então, isso constitui muito uma das práticas que é muito forte na cidade pequena, que vai dinamizando essas relações de proximidade, de solidariedade também. A solidariedade e reconhecimento, eu faço uma discussão com relação aos bairros, onde os moradores, eles relatam as ajudas mútuas, né, quando alguém passa mal, quando alguém tem algum problema, ou a falta de uma determinada coisa, que eles tentam se ajudar. E isso eu vou trabalhar na perspectiva do Michel de Certeau, onde ele vai trabalhar com o conceito das artes do fazer, como forma de resistências também. E aí a gente pensar essa relação numa cidade pequena. E foi nesse sentido
também dá uma contribuição para a gente pensar a reprodução do espaço e como essa cidade, a diversidade que é muito ampla. E é isso, e eu agradeço novamente a oportunidade, e é muito importante essa revista, assim, a forma como vocês também, na devolutiva, nas correções, né, como já foi pontuado, isso foi muito importante, e obrigada. Obrigada, Mayara. Estamos um pouquinho adiantados na hora, por isso que eu fiz um chamado, e vou passar a palavra então para o Wellington, pode ser? Olá a todos, meu nome é Wellington, sou arquiteto e urbanista. O meu artigo fala um pouco mais sobre uma experiência que eu tive enquanto professor. E aí, no meu terceiro mestrado, eu resolvi fazer na área de arquitetura. No debate com um professor de habitação de interesse social, eu quis escrever um pouco mais sobre a minha experiência enquanto professor. Estou aqui em Chapecó, Santa Catarina, e a universidade onde eu trabalhava resolveu fazer o ateliê vertical, ou ateliê horizontal, depende do lugar onde vocês estão aí. São práticas aí mais recentes aí de como abordar a disciplina. Eu era professor tanto na disciplina de planejamento quanto na disciplina de projeto arquitetônico. Então, a gente resolveu interligar a disciplina e a gente percebeu o quão importante é a inserção de jogos. Aí eu abordei bastante aí o jogo do Estatuto da Cidade, que já é uma coisa mais antiga. Não abordei nesse artigo Kahoot e outras técnicas que a gente utilizou, e interessante notar como, ao tentar tornar essas disciplinas um pouco mais atraentes aos jovens, já que a gente vem de uma... eu falo isso, a gente, para quem já vem aí, já tem 20 anos de formado, né? Eram professores que eram muito militantes e tal, então havia mais uma perspectiva sociológica e às vezes de militância que esses professores colocavam na disciplina, e que não é muito atraente para o alunado de uma cidade pequena, de uma universidade empresarial, como era o caso. E a gente conseguiu colocar uma perspectiva crítica sobre a habitação de interesse social e, ao mesmo tempo, criativa, que é uma coisa que era uma coisa que faltava realmente, era uma posição minha, né, ao olhar essas disciplinas de habitação de interesse social, às vezes fica muito no crítico e pouco criativo. E aí, ao abordar a gamificação, que é utilizar jogos e fazer bastante estudos em maquete, que a colega também colocou, e bem interessante, é interessante notar como essas novas técnicas virtuais e, às vezes, digitais, elas demandam bastante maquetes e, no nosso caso, demandou bastante um roteiro que foi a provocação inicial da existência desse artigo, né? A gente criou um roteiro baseado numa crítica forte aí, a um filão de professores que utilizava aí uma série de bibliografia que trazia questões formais, vamos dizer assim, para a arquitetura, e estava sendo praticamente imposto lá ao grupo de alunos no trabalho de conclusão de curso, e muitos alunos, ao abordar a habitação de interesse social, utilizavam Pause Clark, Xing, essas bibliografias que não servem muito, né, para habitação de interesse social, e a gente resolveu contrapor e fazer um roteiro ali que trabalhasse um pouco mais questões funcionais e também que trouxesse o contexto social que a gente vive, né, de cidade média, cidade pequena. Basicamente isso. Parabéns pela publicação, achei bastante legal, um trabalho gráfico excelente. Gostei bastante de participar, foi uma discussão interessante aí também com os editores e com os revisores. Eu tive que contratar uma editora própria aqui para revisar meu artigo. Foi uma coisa bem bacana. Também sou doutorando, então estou acabando a tese agora. Obrigado, pessoal. Gabriela, está presente? Oi. Olá. Tudo bem? Prazer, meu nome é Gabriela. Eu me formei em 2020 aqui pela Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui em Erechim, no Rio Grande do Sul. E
o trabalho que eu escrevi para a revista foi relacionado ao meu trabalho final de graduação, né? Eu abordei no meu trabalho a educação no campo e como que a arquitetura escolar, associando a arquitetura escolar à educação do campo, né? No meu trabalho, então, a minha fundamentação, né, aconteceu pela problemática das escolas do campo, que sofreram com um contexto bastante difícil na sua formação, e com um modelo curricular que estava bastante desconexo à realidade que eles tinham, né? Então, a ideia da educação do campo, o surgimento dela foi um movimento bem bacana, que surgiu a partir do movimento popular e que buscava um modelo de educação que conectasse mesmo, né, a população do campo e que fosse um modelo de educação que realmente fornecesse, que realmente criasse um pertencimento, né, entre a comunidade, aonde a pessoa cresceu, nasceu, e um modelo bastante ligado à realidade que eles tinham no local. Então, eu tentei associar bastante a arquitetura a isso e como que a escola poderia se adaptar a isso, de como a escola é importante para a comunidade, de como que ela é uma base de integração da comunidade também, né? Porque ali, quando as crianças vão, as famílias também têm participação, e de como ainda que depois que aconteceu o movimento de educação no campo, assim, ainda como as escolas foram fechadas ao longo do tempo, isso foi fortalecendo esse estigma, né? E quanto isso enfraquece a comunidade e de como a escola pode ser uma promotora mesmo, né? Da cultura local e desses povos se sentirem valorizados. Até porque a gente tem os povos do camponeses, né, são bastante, a gente tem uma variedade muito grande no nosso país, né, a educação do campo, ela não é só, ela envolve vários povos, né, os camponeses, os quilombolas, os povos indígenas, então a gente tem uma grande variedade cultural e a gente tem que ter um olhar para isso também, né. Então, a partir de toda dessa contextualização que eu fiz, eu resolvi focar o meu trabalho na minha cidade natal, que é Concórdia, bem pertinho daqui, no oeste de Santa Catarina. E é uma cidade com mais ou menos uns 70 mil habitantes, e apesar de que a maior parte da população hoje é urbana, a gente tem uma área rural muito grande, né? E ao longo de toda a formação histórica do município, existiam várias escolas rurais no município. Mas no formato que é um formato mais comum, que era no formato multisseriado, então se tinha 2 turmas, né, primeiro e segundo ano de manhã, ou à tarde, e terceira e quarta no contraturno, né, então a gente tinha esse contexto histórico. E várias delas foram fechando, assim, ao longo dos anos, tanto pelo êxodo rural, como pelo movimento, assim, de nucleação escolar, né, que aconteceu de forma muito forte em Santa Catarina, e que acaba tirando as crianças de dentro da escola no lugar onde elas vivem, e que elas nasceram, e que elas convivem, e acabam colocando as crianças em outro contexto, né, que é um contexto urbano, bastante desconexo com a realidade, e isso é bem prejudicial, porque a pessoa acaba desvalorizando o que ela tem, tipo, aonde ela vive, e vendo o mundo a partir de outro contexto, né? Então, eu achei bem bacana estudar essa parte. E a partir do meu foco, né, no município de Concórdia, eu fiz um levantamento de todas as escolas que tinham no município, das que estavam ativas, né? E a partir disso, eu foquei em uma escola, que era uma escola de uma comunidade rural, que ela está localizada próximo a um parque,
que é uma zona de amortecimento de uma usina hidroelétrica aqui da região. Então, eles já têm vários programas, assim, que são ligados, sabe, à parte de pesquisa diretamente nas florestas e nos rios, eles fazem análise da água, então eles já têm vários movimentos que se aproximam, de certa forma, assim, com essa ideia de educação no campo, né? Ainda que o espaço deles não esteja muito adequado. Então, foi mais nisso que eu foquei no meu trabalho. Então, eu me apropriei da estrutura que eles já tinham, né? Também pelo fato de valorizar o que eles já têm e ampliar e tentar trazer um pouco desses conceitos para dentro da escola. Então, toda a minha escola foi pensada em como a gente poderia promover espaços que integrassem as famílias, a comunidade, a escola, que a gente tivesse espaços de uso comum, que poderia ser utilizado, por exemplo, por um grupo de mães para fazer algum tipo de encontro, né? De promover como um espaço público mesmo, que também é bastante escasso nesses locais. E também o meu projeto ele se apropriou do rio que passa na frente do terreno, então, e também é bem marcante na comunidade, né? Ele passa no terreno, depois ele segue até no parque, deságua no rio maior. Então, eu pensei em várias formas de aplicar os conceitos de educação do campo dentro da estrutura da escola em si, né? Tanto na integração da edificação com a paisagem, quanto nos espaços internos, quanto na relação entre o interno e o externo, e também da aplicação da educação no campo em si, né? Eu me apropriei também, assumi essa questão das aulas multisseriadas, então o layout das salas que eu propus foram layouts mais flexíveis, que a gente tinha a possibilidade de aumentar ou de dividir as salas quando for necessário, né? E de ampliar o ensino, porque uma das maiores dificuldades do ensino rural, do ensino da educação do campo, é conseguir fazer com que a gente tenha uma educação de início ao fim no campo, né? Geralmente, se essa escola que eu estava trabalhando tinha até a 8ª série, mas o ensino médio, as pessoas tinham que sair da comunidade para conseguir concluir. Então, a ideia foi juntar todos esses conceitos e colocar dentro do projeto arquitetônico, né? E integrar com a edificação que eles já tinham lá. Isso. Muito obrigada pela oportunidade. Foi bem bacana poder escrever e compartilhar esse momento com vocês. Obrigada, Gabriela. Muito legal ouvir esse processo todo. Eu não vou falar nada, mas minha cidade natal é Concórdia. Hanna, nos conta um pouco. Na esteira da Gabriela, eu também vou dizer que estava pensando aqui agora na metáfora daquela bomba de semente, que algumas plantas produzem sementes para explodir, né? Produzem um mecanismo para explodir, dispersar sementes, e eu vejo a picha, assim, como esse vegetal, assim, que explode, né? Uma chamada e atrai, depois essas sementes, elas vão brotar e germinar coisas incríveis e muito diferentes, assim. Os mundos aqui presentes hoje, né? Esse encontro. São muito diferentes e todos reunidos a partir dessa explosão, dessa chamada. E aí o que eu posso falar sobre a minha participação, assim, né, no ensaio, foi escrita a 4 mãos, eu e o Eduardo Lânios, o Dudu, e foi lindo, assim, porque a cidade menor, ela acabou sendo um pretexto para a gente se encontrar e um desafio, assim, de escrever junto, né, foi uma coisa que eu acabei me apaixonando a escrever junto, e depois dessa experiência, assim, eu não parei mais de fazer isso. Escrever sozinha é diferente, assim. Escrever junto tem um aprendizado envolvido com relação até mesmo da linguagem, né? E a linguagem é uma coisa que, para mim, é muito importante pensar, repensar, questionar a maneira como a gente escreve. Então, esse pretexto da cidade menor foi uma chamada que eu fiquei pensando por um bom tempo como é que eu podia colaborar com ela
com um desejo muito grande de poder fazer parte. E convidei o Dudu, então, né, e a gente começou a pensar como que a gente se conecta com esse tema da cidade menor, e a primeira coisa que a gente fez foi, então, resgatar a dissertação da Luana, para entender bem direitinho, assim, o que ela estava querendo dizer ali com cidade menor. Aí a gente começou uma pesquisa, assim, durante todo o tempo que a chamada ficou aberta, a gente estava nesse pretexto de se juntar para discutir, tentar encontrar onde que a gente poderia não contribuir, mas onde a gente podia viver isso, assim, né? Então foi um momento de pandemia, foi um momento de isolamento, e foi bem interessante a escolha, a gente escolheu, então, falar sobre o Festival da Mentira, que acontece em Nova Brécia, e Nova Brécia é a cidade da minha avó paterna, né, que já faleceu, então é um ensaio que ele carrega muito dessa memória afetiva, mas também muitas descobertas que a gente foi tendo ao longo dessa mini pesquisa, né, que a gente fez. E, claro, a gente tinha esse objetivo de um encontro quase não normativo, não oficial, não acadêmico, nonsense, para conseguir trazer todas as questões que a gente queria. Então, ele foi quase como uma resposta à dissertação da Lu, só que, claro, a gente trouxe outras coisas que a gente foi recolhendo no caminho, né? Então, a gente se divertiu bastante num momento em que estava todo mundo muito tenso, e foi uma jangada, assim, o processo de escrita desse ensaio foi uma jangada de sobrevivência naquele momento, assim. E a gente tinha no corpo um entusiasmo muito grande, assim, né? O entusiasmo, essa ideia de ter Deus dentro de si. Então, a gente estava muito ligado em Nova Brécia, muito ligado em todos os conceitos que foram aparecendo, conceitos que a Lu trouxe para nós, e que depois a gente desenvolveu outros ainda, alguns que eu já tinha trabalhado, mas muitos que foram novos para nós dois enquanto autores, né? Então, a gente comprou alguns livros, a gente mergulhou mesmo nessa pesquisa, assim. E ele é um caos, assim, de informações e de tentativas de contar essa história do festival, desde o seu surgimento, né, e trazer coisas do nosso contexto atual, que tem a ver com fake news, com a mentira, com a verdade, alguns conceitos. A gente foi também para a literatura, a gente descobriu o Beleza Interior, que é um livro do Carpinejar, que é lindíssimo, que ele faz essa visita a várias cidades do interior do Rio Grande do Sul, e ele apresenta Nova Brécia de um jeito bem cômico, né? Então, a gente resolveu que a gente ia tentar experimentar uma escrita cômica também. E nós descobrimos, assim, que o cômico, nesse momento, ele é muito necessário, ele é muito estranho no ambiente acadêmico, né? Porque ele justamente é aquilo que desvia, né, dos limites colocados pela razão, que é o modo hegemônico da gente pensar na academia, então a gente quis experimentar. E foi muito bom também pela expressão que a gente pôde colocar nas imagens, em criar personagens e contar um pouco da história da cidade. A gente se debateu com muitas questões, assim, parece que não tem conflito a princípio no nosso texto, mas existe muita discussão sobre o processo, né, de colonização, o processo de povoamento daquele lugar, e, enfim, a gente queria falar bastante também sobre os povos indígenas que residiam ali antes de toda essa história, né, e que fica de fora, e a gente não tem dados, a gente só conseguiu uma nota de rodapé para falar sobre isso, então a gente se sentiu um pouco mal por isso, ficamos devendo, mas eu acho que valeu como um ensaio, assim, né, a gente ensaiou mesmo, eu acho que foi bonito. E o Dudu não está aqui hoje, mas eu vim representá-lo, e é isso. Eu acho que queria agradecer a Picho. A Picho é um lugar, assim, eu acho, é uma revista que todas as chamadas eu sempre fico atenta, ver será que tem alguma coisa que eu posso fazer, porque vale a pena se dedicar, assim, porque eu sinto que tem espaço
outras formas de escrever o nosso pensamento, né? E as nossas pesquisas. Então, muito obrigada e fico bem feliz de estar junto, porque vocês são uma família, assim, os rostinhos das almas que estão nas escritas, e tenho muita saudade de vocês. É isso. Bom, muito obrigada, Hanna. Acho que estamos nos encaminhando para as despedidas. Não sei se faltou algum autor. Me ajudem. O que eu pude rastrear aqui, chamei todos. Mas se tiver mais alguém, pode se manifestar. Eu esqueci no momento inicial de agradecer o Eduardo. O Eduardo faz um trabalho incrível, que acho que é esse Eduardo Silva, que está aqui, que faz esse movimento de divulgação, né, dos artigos, e vai selecionando, e aí às vezes ele bota uma imagem, a gente vai lá, né, como autora, e diz, não era essa imagem, coloca outra para divulgar. E é muito bom, né, ter sempre essa pulsão, assim, porque a importância, né, da gente não só publicar, mas ler, reler, nos encontrar, nos reconhecer nos nossos trabalhos, né, eu acho que é muito essa arte do encontro, assim, essa potência de vida. E foi muito bom encontrá-los, acho que foi um momento muito especial, assim, de muito trabalho e também de muita realização, né, esse processo da Picho. Então, muito obrigada, acho que foi muito, muito interessante, assim, esse encontro e essa leitura com várias pessoas que eu conhecia, tenho uma amizade, mas que, né, essa chamada e essa dedicação de cada um para escrever né, fazer uma pesquisa, como a Hanna comentou, assim, foi muito legal. Acho que, como a Ângela mencionava no início, né, acho que estamos caminhando para preencher ou para um pouquinho mais essa lacuna, né, acho que temos um escopo agora de trabalhos bem interessante sobre cidades pequenas, ligando questões de filosofia, de arte, né, geografia, arquitetura, e é muito legal todas essas trocas. Então, muito obrigada, muito bom encontrá-los. Passo a palavra, deixo em aberto, e depois para a Ângela e para Edu fazer o encerramento. Não sei se a Ângela quer falar alguma coisa, finalizando, né? Mas eu posso dizer aí, Ângela. Fala. Já que a Luana deu a abertura, né? Tanto nos textos, né, quanto aqui nas falas, né, e acho que talvez até mais nas falas, né, quanto a criatividade, né, acho que, assim, realmente torna ainda mais apaixonante, né, eu já li os textos, mas fiquei com vontade de voltar em alguns, né, a partir das falas de vocês. Parabéns, foi um ótimo encontro. Obrigada pela oportunidade. Então, eu agradeço, né, também a Luana e a Ângela, que se dedicaram durante alguns meses, né, Luana? E foi uma surpresa essa chamada, a quantidade de material recebido, né? E muito material com qualidade. Então, foi um prazer, assim, né? A Ângela agradecendo, eu que agradeço. Eu e a Luana, né, agradecemos a colaboração dela na revista, mas eu estou aqui, eu acho, mais para contar um pouquinho, né, a ideia desse encontro que a gente fez já no número anterior e pretendemos continuar, então, com essa aproximação, né, de quem escreve a uma imagem, né, a uma voz que escreve. Então, tentando aproximar um pouco a revista dos autores, ou quem organiza a revista, né, e como é que isso tudo funciona. Exatamente, alguns falaram também, eu participo de alguns fóruns de periódicos, e contei que a gente está fazendo isso, né, e todo mundo, eu nunca ouvi falar, né, eu geralmente envio para a revista e nunca mais ninguém entra em contato comigo, né, a gente não tem essa relação. Então surgiu essa ideia de aproximar os autores que escreveram sobre a mesma temática, aproximar também os autores da revista em si, né, do pessoal que edita. Aqui a gente tem um bolsista de extensão, o Eduardo Silva,
tem algumas mestrandas que auxiliam, né, na troca de e-mails e tudo mais. Então, de realizar essa aproximação, né, que alguns aqui falaram que são bem atendidos, até de ouvir críticas, né, avaliações, então, de criar esse espaço de resposta, eu acho, né, e até de aproximação, porque a academia é algo tão frio, né, isso que eu falei, a gente manda o texto, eu sou do tempo da revista em papel, ainda ia para a estante da biblioteca e nunca mais a gente ouvia falar sobre aquilo, era muito raro. Então, talvez essa aproximação possa gerar outras conexões, né? Para mim é sempre legal assim olhar o rosto de alguém que escreveu na revista. Então, é importante. Depois, para sempre contar que a revista Picho tem essa missão desde da criação, né, do acolhimento ao texto, né, a escrita acadêmica e não acadêmica, a gente não sabe exatamente o que é acadêmico para essa revista, e ela surgiu porque eu e o Fuão, bem num período lá, eu nem lembro o ano mais, agora já se vão alguns anos, a gente começou a receber muitos nãos das revistas, né? E eram nãos que nos tocavam muito. Não, esse texto aqui não é pesquisa. Então, com algumas observações muito estranhas para nós. E aí surgiu a revista com essa ideia até um pouco, acho que não é revolucionária, né, e tal. E a gente começou muito timidamente. Com os primeiros números são artigos de amigos, assim, que a gente ligava, pedia, né? Fulana manda um texto. E aí a coisa começou a evoluir, né? E crescer meio sem a nossa expectativa. A gente não tinha uma expectativa dessa forma, que agora a gente está recebendo em torno de 60, né? Escritos, ou até mais, né, Luana? Não sei dessa revista. Então, dá bastante trabalho. E a estrutura da revista é uma estrutura, eu sempre tenho que dizer isso, caseira e amadora, né? De vez em quando eu recebo uns e-mails de vocês dizendo assim, gostaria de informar o editor, tipo, o diagramador, a revisora, não tem revisor, não tem designer, não tem nada, é tudo, né? Eu, a Vanessa, a Luana, o Eduardo, somos nós, assim, né? E quando a gente responde e-mail, às vezes eu digo, Vanessa, responde um e-mail para mim. Então, é muito caseiramente, né? Mas eu sempre tenho dito que quando a gente responde e-mail, quando a gente recebe avaliação, a gente deve se comportar como se fosse um autor, né? Então, quando a gente envia as avaliações, então tudo a gente tem um certo cuidado, como se fosse um autor de primeira viagem, eu diria, né? Então, a gente tem tido sempre esse cuidado de enviar pareceres que realmente constroem, né, os novos autores, e encaminha para um bom processo, né? Não um processo que a gente não consegue se sentir bem, assim, né? Eu agora, eu envio pouco escrito para essa revista, porque tem questões de avaliação envolvidas, né? Mas eu me sinto muito desatendido. A Luana e eu temos um artigo aí há 3 anos, né, Luana? Que parece que ficou esquecido, né, num lugar, ninguém sabe onde está, se foi aprovado, se não foi. Então, a nossa ideia é, então, acolher, né, o autor. Não temos distinção, né? Eu recebo muito e-mail perguntando se o texto pode ser de aluno de graduação. Agora eu acho que nós tivemos uma aluna de graduação, né? E nós recebemos textos até de quem não é universitário, tá? Já acontece isso. Então, eu fico abismado porque vários periódicos não aceitam artigos que não sejam de doutores,
E é um e-mail muito recorrente, né? Eu sou só um aluno de graduação, eu sou um mestrando. Parece algo um pouco absurdo, mas essa indústria da pós-graduação, né, no Brasil, ela está gerando um pouco essa produção. Então, a Picho não tem esse tipo de corte, né, da forma da escrita. Então, tudo é negociável, né, nesse sentido. Então, a ideia é um pouco essa, assim, né, de uma revista que acolhe. Agora a gente está no processo de avaliação, que eu contei aqui para vocês, do Qualis Capes, né? E nós nem tínhamos essa pretensão num primeiro momento. Mas aí as coisas vão meio que num movimento que a gente não controla, né? E a princípio a revista vai ter uma avaliação A4 ou A3, tá? Ainda não sabemos a resposta final, mas para os que estão aqui, muitos são da área acadêmica e tudo mais. Então a gente está nesse pé. Sobre próximos números, né? Estamos em processo de avaliação de uma chamada que se chama O Sul do Sul, né? Agora eu vi a Hanna contando, é interessante que a gente lança uma chamada, como da pequena cidade, ao sul do sul, e sempre chegam artigos que nos surpreendem. Por exemplo, sobre o que é o sul, né? No nosso imaginário, e aí a gente tem artigos do Nordeste que são sobre o sul, porque o Brasil é sul, né? Então, é muito interessante, assim como aconteceu com a pequena cidade, né? Então, nós estamos em edição desse número sobre o Sul, recebendo artigos para uma chamada que se chama Território e Cidadania, que está aberta até o dia 30 de abril. Tá? Ela teve origem num evento que aconteceu aqui na UFPEL, que eu nem me lembro o nome do evento, que foi coordenado pelo Christian, que é um professor novo aqui, jovem professor, e a Thaís Libardoni. Então, essa chamada é aberta, tá? Não é só do evento, eu recebo muito e-mail perguntando. Então, ela está aberta a quem participou do evento e ao que surgir, né? A quem tiver afim. E depois, então, nós temos uma chamada programada, eu e a Vanessa, que está aqui, que vai ser sobre arquiteturas do abandono, né? Sobre abandono, e depois foi esquecido, né? Que é legal contar as próximas chamadas. Arquiteturas do abandono, depois a gente vai ter a cidade em primeira pessoa. Eu acho que é isso. Que é bem para brincar um pouco com essa ideia da pesquisa em primeira pessoa, né, na academia. E a gente está num grupo aqui de várias, eu estou vendo várias pessoas que se expressam na primeira pessoa, né, na forma também acadêmica. E não sei se tem mais uma, não me lembro mais, mas eu acho que está lá na página da revista, aparece essa programação, tá, que é meio provisória. E é isso, eu acho, né? Agradecendo, então, quem aguentou até o final e também sempre colocando a revista à disposição, né, para dúvidas, perguntas, que de vez em quando a gente recebe. Estamos abertos a colaborações, né? A cidade em primeira pessoa é da Ana, né, Ana? É isso aí. Eu estou bem esquecido, olha só, estou ficando caduco. Então, a cidade em primeira pessoa, a editora é a Ana VSL, Arquiteturas do Abandono, eu e a Vanessa, e agora que está no ar, que é Ao Sul do Sul, é o Christian e a Thaís Libardoni. Acho que é isso, né, a programação. E a que está em avaliação é a Thaís Beltrame, editora, a Helene Sacco e a professora Duda Gonçalves, ali das artes. Tá? Então, uma coisa meio por aí que vem acontecendo. Né? E é isso um pouco, né? Não sei
se querem fazer algum comentário, alguma questão. Eu vou fazer um comentário só rapidinho também, que é mais agradecer também pela oportunidade de ter trabalhado nessa... Eu participei da equipe técnica, né, como editora da minha associada, e que é por trás, então, de todo esse trabalho de leitura, de revisão, né, que eu acho que é um momento muito rico, a gente vai aprendendo muita coisa também, né, com os textos. E como foi legal essa edição para a gente ter recebido trabalhos assim de todos os lugares do Brasil. Acho que isso potencializou muito também as discussões de cidade pequena, né? Não só na área da arquitetura, mas na geografia. Enfim, eu acho que esse acolhimento, né, que o Dudu sempre fala da Piche, a gente vê então nesse encontro, né, nesse resultado depois de todo esse trabalho. Então, agradecer a todos também que mandaram, quem estava envolvido, né, que eu acho que é muito legal, assim. E dizer que a gente trabalha, né, por trás com esse carinho realmente, né? Então, a gente tem muita preocupação de como a pessoa vai receber um e-mail, né? Então, às vezes a gente até demora, eu leio, né, para uma, leio para outra, tu acha que tá bom assim, porque realmente tem esse cuidado e essa atenção com quem está recebendo esse retorno, né? Então, fico feliz também que a gente conseguiu acertar, então, nesse ponto, né? E acho que é isso, né? Também tornar um pouco mais leve, né? Esse processo de avaliação, de retorno, que geralmente é muito tenso, né? Para quem está, enfim, escrevendo, publicando, a gente sabe como é que é esse processo. Então, acho que era isso da minha parte, só agradecer, e fiquei muito feliz com esse encontro também. Eu acho que o Gabriel levantou a mão, né, Gabriel? Eu queria fazer um agradecimento e falar isso, muito merecido, Dudu, tá? O Edu agora recebendo, colocando essa parte super acolhedora de escuta, sempre, e de retorno, essa preocupação que vocês tenham sentido. Então, acompanhando vocês, às vezes, meio de longe, lá, nesses anos todos, Edu, ver a evolução do teu grupo com muito esforço, né? Porque teve muitas mudanças também, num cenário, né, que a gente tem acadêmico, e vocês conseguiram manter isso. Acho que é um esforço, e parabenizar a ti e a todo o grupo, que conseguiram, com muita resiliência também, seguir sempre melhorando a produção e na continuidade. Tá a Lu aí, né, uma que cresceu nessa mulher acadêmica, né? junto com a revista, e vários outros aqui, que estão aqui, vários outros pesquisadores. Parabéns a vocês. E muito merecido vocês receberem essa Qualis A ou A3, o que for. O Gabriel sabe que revista é uma loucura. Quando a gente inventou a revista, eu acho que foi em 2016, eu lembro que alguns colegas disseram, tu não te mete nisso, isso é uma loucura. Realmente, propor 4 números por ano é uma loucura, né? Mas o que a gente aprende, né, lendo, a gente acaba lendo a maioria, tá? Eu não leio tudo, então eu não consigo, mas quando o título chama atenção, é inevitável, eu abro o arquivo e eu leio, né? E a gente aprende muito com os avaliadores, com como eles avaliam, né? Como cada um avalia, como cada um pensa. Nem sempre é como a gente pensa também, né? Nem sempre. Então, a gente sempre mantém as avaliações, a não ser que a avaliação seja algo, como é que a gente pode dizer, um pouco mal educado. Acontece, tá? E a gente reprova o avaliador. Isso já aconteceu aqui, a Luana sabe. Eu digo, não vou enviar para um autor essa avaliação. Quando diz somente, esse texto é muito ruim, não pode ser publicado, sei lá, então tem que dizer por quê, né? Quais são as questões que envolvem e tudo mais. Então, é meio que uma loucura, sabe? Eu tenho, é um trabalho que eu tenho todo dia da revista. A Vanessa agora, a Paula está comigo também. Todo dia tem mensagem da revista. Se eu tenho reunião sobre a dissertação dela, que ela é minha orientanda, tem a revista no meio, né? Então é um tema do meu grupo, né? É uma certa produção, assim, uma coisa produtiva, e que acabou virando uma certa engrenagem, assim, que a gente agora pegou um certo modo de fazer, né? A gente está com o modo de fazer, assim, o passo a passo, então a coisa vai fluindo.
mas é bastante trabalhoso, assim, bastante cansativo, num certo sentido né, de colocar alguma coisa no ar, de responder tudo isso, e assim a gente tem tentado auxílios, né? A própria universidade que gosta de contar que é tal número no ranking, não sei o quê, mas não auxilia em nada os periódicos, e muito desses rankings são pautados pelo número de artigos publicados, né, e tudo mais. Então, é isso, né? E a gente continua, assim, sempre tentando avançar com a revista e repensando ela, né? Que eu acho que é sempre importante repensar esses modos de produção, né? Eu aprendo muito, né, com essa leitura, e as gurias que me acompanham, eu percebo esse reflexo na escrita. Então, manipular essas formas de escrita, né? A Ana falou agora no comentário dela que alguém, né, se dispôs a organizar e tudo mais, também vai despertando um senso crítico para a escrita, né? Como eu quero escrever, né? E eu tenho percebido foi um grande investimento para o grupo, né, de pesquisa. É um grande poder, como eu digo sempre para elas, porque é um poder que a gente acaba exercendo, né? Mas é um grande investimento, assim. A Paula agora, então, elas vão passando pela revista, e no início é meio assustador, mas depois né? A Paula está rindo porque ela está no meio dos e-mails, das respostas. Então, é muito interessante, né? Eu acho que é andar um pouco pelas diferentes expressões também, né? Então é muito, muito interessante essa coisa da linguagem, né? E de perceber. Uma coisa que eu ia contar também, que a gente sempre sofre na Picho, né? Mas a gente tem um baixo índice de reprovação. Me perguntam isso nesses fóruns de editores, eles adoram contar que receberam 60 artigos e escolheram 10. E eu acho bem triste isso, né? Essa expectativa do autor. Então, eu sempre digo aqui, agora a gente está em pouca gente, que a gente sempre tenta salvar os autores, né? Às vezes são textos problemáticos, então eu digo, não, gurias, vamos salvar esse texto, né? Ele tem que ser publicado. E às vezes me agrada quando eu não entendo. Às vezes eu leio, eu digo, eu também não estou entendendo muito bem, mas de repente é isso, né? É isso que tem que ser lido. Não é aquele texto lógico, encadeado, né? Então, eu acho bem interessante. E aí vou contar uma última coisa só para encerrar nesse sentido, que o Fuão, que é meu amigo, orientador de algumas, da Ana, né? E da Ana Elis, agora mandou um texto para Picho do Sul. E é muito interessante que ele, com todo o tempo de escrita que ele tem, né, e o poder de escrita dele, nos mandou um texto onde não tem autores, não tem referência. E ele me mandou todo cheio de dedos, Edu, será que a gente pode publicar esse texto que não tem referências bibliográficas? Eu disse, é óbvio que pode, né? Mas é tão interessante perceber o quanto, né, essa máquina editorial ela afeta até um autor como o Fuão, que tem anos de escrita, né? E me mandou o texto envergonhado, assim, porque eu disse, não, a gente vai publicar o texto, né? Não é porque não tem uma referência, autores e tal. Então, é interessante esse resgate, né? Dessa forma de escrita, de expressão, e que a gente quer que continue na Picho
de uma forma aberta, né? De uma forma aberta. Não num sentido fechado, ou que num leque de 60 artigos escolham 10 artigos. Então, para nós, isso importa muito, né? Essa abertura, claro que tentando qualidade, mas nos importa. Acho que é isso, né? Nos fomos até mais tarde conversando. Estávamos com saudade de estar juntos, né? Foi um trabalho tão intenso, agora a gente deu um respiro. É que tudo Acabando é um o respiro, verão. porque tu encerrou, e nós estamos, né? A Paula está me olhando aqui, a gente está assim, amanhã de manhã a gente tem reunião dessa do Sul, porque se parar um tempo, a revista entra num ostracismo, né? Ela para, e aí a gente não responde autor, não responde avaliador, e aí ela para. Mas seguimos, né? Isso, é uma engrenagem. Seguimos. Edu, acho que tem que encerrar a gravação. Eu vou E encerrar. depois vai ir lá para o nosso YouTube. E é isso, minha gente. Bom encontrá-los. Obrigado. Estarmos juntos. Muito obrigada pela participação de todos.